Existe uma história que a maioria das igrejas preferiu manter escondida. Uma narrativa que questiona tudo o que foi ensinado sobre a fé e a origem da espiritualidade. Sabe aquele lugar que muitos chamam de amaldiçoado? Pois é, foi lá, na África, que Jesus buscou refúgio ainda bebê, fugindo da matança de Herodes. Sim, o Messias foi protegido pela mesma terra que, séculos depois, foi injustamente condenada. Mas a Bíblia é repleta de sinais profundos e reveladores. Moisés, o grande libertador, foi educado por sábios egípcios, absorvendo uma sabedoria africana muito antes de guiar Israel. E a rainha de Sabá, uma mulher negra, poderosa, que ensinou até mesmo o sábio Salomão. Como puderam esconder isso? Por que a igreja que pregava o amor batizava escravos, enquanto justificava a dor deles com versículos deturpados? E se os santos adorados têm raízes muito mais profundas e africanas do que se imagina? A África sempre esteve presente, aguardando que houvesse olhos para ver e ouvidos para escutar a melodia de uma espiritualidade que nunca foi demente, mas sim o berço do sagrado. Talvez tudo o que foi ensinado sobre espiritualidade esteja, de alguma forma, incompleto. Muitos já acreditaram que só existia uma única forma de se conectar com o divino. Crescer ouvindo que certas crenças eram do mal, que certas práticas eram pagãs e que tudo que não estivesse dentro da Bíblia, da forma como foi apresentada, deveria ser evitado a todo custo. Mas quanto mais se estuda as Escrituras e a história, mais se percebe que algo estava errado. Uma peça enorme do quebra-cabeça estava faltando. Foi então que surgiu a pergunta que mudou tudo. E se a religião mais antiga da humanidade tivesse sido apagada da história? De propósito. Essa pergunta tira o chão de quem a faz, e o que se descobre depois dela faz enxergar a espiritualidade, a Bíblia e o mundo de uma forma completamente nova. Nesta jornada, será revelado por que milhares de anos de sabedoria espiritual negra foram silenciados, escondidos e até mesmo demonizados. E o mais chocante, por que quase ninguém fala sobre isso até hoje. Não, isso não é teoria da conspiração. É um segredo proibido que atravessa séculos, um mistério que começa nas antigas civilizações africanas, passa por dentro da Bíblia e chega aos dias atuais, àqueles que talvez estejam sentindo esse mesmo vazio espiritual. Por trás das grandes religiões ocidentais, por trás das estruturas de poder e das versões editadas da história, existe um legado espiritual negro milenar que foi apagado porque era forte demais, verdadeiro demais, transformador demais. O que será revelado foi silenciado por milênios e por um motivo muito claro. Quem souber disso, desperta. Este conteúdo não é apenas histórico, é pessoal. É sobre identidade, sobre consciência, é sobre quem realmente somos por dentro. Mergulharemos em um conhecimento profundo, ancestral e perigoso para aqueles que vivem do controle religioso. Há duas opções diante de cada pessoa: continuar aceitando tudo o que foi ensinado sem questionar, ou descobrir o que tentaram esconder por milênios. Hoje, percorreremos pontos cruciais que mostrarão o poder e a profundidade dessa verdade oculta. A espiritualidade africana antes das religiões abraâmicas, o silenciamento histórico após a colonização, as referências escondidas na própria Bíblia, a mentira da maldição de Cã, os saberes proibidos preservados nas diásporas, a influência ancestral nas religiões afrodescendentes de hoje, a desconexão espiritual e ligação com o apagamento identitário, a perseguição moderna contra tradições espirituais negras, a força da sabedoria espiritual dos povos originários e o renascimento da espiritualidade negra com o despertar global. Isto não é apenas sobre o passado. O que será mostrado hoje pode mudar a maneira de ver a fé, a Bíblia e, principalmente, a nós mesmos. O que vem a seguir não é fácil de ouvir, porque mexer com a verdade dói, mas também liberta. Vamos voltar no tempo.
bem antes de qualquer igreja, antes dos impérios que escreveram a história com as próprias canetas, antes de Constantino, de Roma e até mesmo antes da Bíblia ser compilada como a conhecemos, havia fé, havia espiritualidade, havia conexão com o divino. E essa fé pulsava com uma força imensa na África. É impossível falar da história espiritual da humanidade sem falar da espiritualidade africana original. E não estamos falando de crenças primitivas, como os livros de história eurocêntricos gostam de retratar. Estamos falando de sistemas espirituais profundos, com rituais, liturgias, cosmologias e códigos sagrados. Reinos como Kush, Núbia, o Império do Mali, Aksum, Songhai, todos eles possuíam práticas religiosas milenares que até hoje deixam estudiosos perplexos por sofisticação e complexidade espiritual. Antes mesmo de Moisés subir ao Monte Sinai, já existiam sacerdotes, templos e códigos morais sendo praticados às margens do rio Nilo. Os povos africanos já falavam com o divino, já cultuavam as forças da natureza, já respeitavam os ancestrais e compreendiam que o espírito não morre, apenas caminha para outro plano de existência. O que hoje chamamos de Egito Antigo, ou Kemet, como os habitantes chamavam, era muito mais do que pirâmides e faraós. Era um centro espiritual, um lugar onde a religião, a ciência e a filosofia caminhavam juntas, onde o corpo, a alma e o espírito eram compreendidos como partes integradas de um mesmo ser. Onde existia uma sabedoria profunda sobre o ciclo da vida, da morte e da renovação, onde o céu não era apenas um lugar distante, mas uma extensão da Terra ligada aos astros, ao tempo e à ordem cósmica. Mas não era só no Egito. Civilizações como os Yorubás, Fons, Banto, Ashanti e tantos outros povos do oeste africano desenvolveram tradições espirituais que sobreviveram por milênios, com sistemas organizados de iniciação, hierarquias sacerdotais, rituais de cura, conexão com os elementos e, acima de tudo, com a presença constante do sagrado em todas as coisas. Essas religiões negras, que muitos hoje chamam de religiões tradicionais africanas, foram as primeiras a ensinar que Deus não está apenas em um trono distante, mas em tudo o que existe. No vento, na água, na árvore, no trovão, na palavra falada, no sangue que pulsa, no tambor que vibra. Cada elemento tinha vida, cada espírito, cada ancestral tinha sabedoria para transmitir. O curioso é que quanto mais se estuda essas tradições, mais se percebe que muitos dos princípios que mais tarde foram atribuídos ao cristianismo já existiam na espiritualidade africana há milhares de anos. A ideia de um Deus criador, a importância da pureza espiritual, a presença de intermediários entre o humano e o divino, o uso de cânticos, jejuns, unções, até mesmo símbolos como a cruz, o batismo com água e a ressurreição aparecem em diferentes formas nas cosmologias africanas mais antigas. Isso nos leva a uma pergunta desconfortável. Por que nada disso foi ensinado? Por que essa herança espiritual foi varrida da história? A resposta começa com a colonização, com a chegada dos europeus. Um novo projeto começou a ser implementado: o apagamento sistemático da espiritualidade negra. Mas não apenas isso, era um apagamento da identidade, da cultura, do valor humano e da memória ancestral. Quando os colonizadores invadiram a África, não estavam apenas buscando riquezas minerais e corpos para escravizar. Queriam destruir o que dava força espiritual aos povos africanos. A melhor maneira de controlar um povo é desconectá-lo de origem, de espiritualidade, de relação com o sagrado. Porque um povo sem alma obedece mais facilmente. É por isso que, ao longo dos séculos, essas religiões foram sendo chamadas de feitiçarias, de idolatria, de demoníacas. A demonização da espiritualidade africana foi parte estratégica da colonização. Era necessário associar tudo que era negro ao pecado, ao erro, ao atraso, e tudo que era branco à luz, à salvação, à verdade.
Uma inversão violenta que perdura até hoje em muitas igrejas. Só que o que os colonizadores não esperavam é que a fé africana é resistente. Mesmo proibida, ela sobreviveu. Mesmo perseguida, ela se escondeu nos rituais, nos cantos, nas danças, nas receitas das avós, nas batidas do tambor, nas entrelinhas da Bíblia, nas palavras sussurradas aos filhos. Ela atravessou os oceanos nos porões dos navios negreiros e chegou às Américas camuflada, mas viva. Talvez nunca tenha sido contado nas escolas, talvez nunca foi mencionado que boa parte das religiões afrodescendentes que existem hoje, como a Umbanda, o Candomblé, o Vodú haitiano, a Santera cubana, são descendentes diretas dessas espiritualidades ancestrais. E mesmo assim, até hoje, enfrentam preconceito, criminalização e censura, exatamente como era há séculos atrás. Mas o que isso tem a ver com a Bíblia? Ao longo desta revelação, ficará claro que a Bíblia tem muito mais ligação com a África do que foi ensinado. Existem personagens bíblicos negros, reis africanos, profecias e passagens que citam diretamente povos do continente africano. Mas, por algum motivo, essa parte sempre foi omitida. E quando se juntam as peças, tudo começa a fazer sentido. O medo da espiritualidade africana não é novo, ele é antigo e tem a ver com poder, com o medo de que as pessoas descubram que já tinham uma conexão com Deus muito antes de qualquer colonizador aparecer com uma cruz na mão. Esse assunto pode incomodar, pode até causar confusão para quem foi ensinado a vida inteira que só existe uma verdade. Mas é por isso mesmo que precisamos falar sobre isso, porque libertação espiritual começa com conhecimento, e o conhecimento começa com desconstrução. Ao longo desta jornada, será revelado como esse apagamento foi operado ao longo da história, como ele está presente até hoje e, mais importante, como se pode recuperar esse elo perdido. Se em algum momento algo tocar lá no fundo, é porque o espírito reconhece a verdade ancestral que sempre esteve presente. Quando se fala de espiritualidade africana, antes das religiões abraâmicas, antes de Abraão, antes de Moisés, antes de Maomé, estamos tocando em uma camada profunda da história da humanidade. Não se trata apenas de um passado distante, trata-se das raízes mais antigas da relação do ser humano com o sagrado. E por mais que tenham tentado apagar, distorcer ou ridicularizar, essa espiritualidade ainda pulsa, ainda vive, ainda grita para ser reconhecida. A fé africana não era uma fé sem forma, como muitos querem pintar. Ela era estruturada, era filosófica, era simbólica, era, acima de tudo, vivencial. Ninguém precisava decorar um livro sagrado para entender o divino, porque o divino estava em toda parte. A natureza era o templo, a água era o batismo, a dança era a oração, a batida do tambor era a Bíblia falada, e a presença dos ancestrais era o espírito que guiava tudo. As religiões tradicionais africanas reconhecem e ainda reconhecem que existe um Deus Supremo Criador conhecido por muitos nomes, Olodumaré, Niamé, Maulisa, Nankulunkulo, entre outros. Um Deus que criou o mundo, mas que não necessariamente interfere em cada detalhe, porque deixou divindades intermediárias, forças espirituais, para administrar os aspectos da criação. Aqui entra um dos pilares mais profundos da espiritualidade africana, o respeito às divindades da natureza. Essas divindades não são ídolos como a colonização tentou ensinar, são representações vivas de forças da criação. O trovão, o rio, o sol, o tempo, a fertilidade, a guerra, a sabedoria, tudo isso era reconhecido como manifestação divina. Não se cultuava o vento por superstição, se honrava o vento porque ele carrega o sopro da vida. Se reverenciava a terra porque dela vem o alimento, a cura, o corpo. O espiritual não estava separado do material. Pelo contrário, a vida era uma expressão do divino. Além disso, havia algo que hoje faz falta em muitas tradições religiosas ocidentais: a honra aos ancestrais.
Nas espiritualidades africanas, os mortos não estão mortos, eles estão presentes, eles estão ao redor, caminham com os vivos, não como fantasmas, mas como guias espirituais. A ancestralidade não era um conceito romântico, era um princípio espiritual de autoridade. Quando alguém tomava uma decisão importante e consultava os mais velhos, quando alguém nascia, se buscava orientação nos que vieram antes. A sabedoria não era descartada, era acumulada, compartilhada, respeitada. O culto aos ancestrais é, e ainda é, uma forma de reconhecimento do elo entre passado, presente e futuro. Quando se entende que carregamos o sangue de quem sobreviveu a guerras, a travessias, a invasões, começa-se a andar diferente, falar diferente, viver diferente, porque se sabe de onde se veio, e quem sabe de onde veio, sabe para onde está indo. Mas o que impressiona ainda mais na espiritualidade africana é a cosmologia. Isso mesmo. Existe uma verdadeira estrutura de entendimento do universo, da criação, da alma, dos caminhos espirituais. E, pasmem, muitas dessas ideias se conectam com conceitos que só séculos depois seriam reconhecidos pela ciência moderna. Por exemplo, havia a compreensão de que o ser humano não é feito apenas de corpo. Ele é corpo, alma, espírito, força vital, energia ancestral e até mesmo sombra. Cada um desses elementos era compreendido, nomeado, trabalhado espiritualmente de forma distinta. O nascimento não era apenas um evento biológico, era um retorno ao mundo físico. E a morte não era o fim, era o reencaminhamento ao plano ancestral. Tudo isso sem precisar negar a dor humana, o sofrimento ou as injustiças da vida. A espiritualidade africana sabia integrar luz e sombra, vida e morte, erro e aprendizado. Aliás, o conceito de equilíbrio era central. Diferente de algumas teologias modernas que dividem tudo entre céu e inferno, bem e mal, salvo e condenado, as religiões africanas trabalhavam com a ideia de harmonia. O objetivo não era ser perfeito no sentido moralista, mas sim estar em equilíbrio com a natureza, com os outros e com o universo espiritual. O erro não era o fim, era um convite à correção, à reparação, à reconexão com a ordem das coisas. Muitos desses sistemas espirituais tinham sacerdotes, curandeiros, médiuns, oraculistas, cada um com funções específicas. Havia iniciações, processos de formação, transmissão de saberes de forma oral e prática. Nada era feito de qualquer jeito. Havia rituais para nascimento, para casamento, para luto, para transição de fases da vida. O ser humano era visto como parte de uma grande corrente espiritual que ligava os céus, a terra e o submundo, o visível e o invisível, o material e o energético. E talvez o ponto mais fascinante dessa espiritualidade pré-cristã africana seja a capacidade de adaptação sem perder essência. Por isso, ela sobreviveu mesmo diante de séculos de perseguição, porque não depende de templos de pedra nem de livros escritos. Ela é vivida na prática, no corpo, no gesto, na palavra falada, na conexão com a ancestralidade, no respeito à natureza, na intuição, na energia que não se explica, mas se sente. Quantas vezes alguém já sentiu algo espiritual e foi ensinado a reprimir isso? Quantas vezes a intuição avisou de algo, mas se achou que era coisa da cabeça? Pois para os povos africanos antigos, isso não era bobagem, era dom, era um chamado, era sinal de que estava conectado com algo maior, algo que talvez esteja adormecido em muitos, mas não morto. É por isso que é tão importante recuperar esse conhecimento. Porque enquanto se achar que a espiritualidade só pode existir dentro de certas estruturas religiosas, continuamos limitados. Mas quando se entende que existe um universo inteiro de sabedoria espiritual que veio antes, muito antes das religiões que hoje dominam o mundo, começa-se a se libertar. Não para abandonar a fé atual, mas para aprofundá-la, para descobrir quem realmente somos espiritualmente antes do mundo tentar nos convencer do contrário.
Esse conhecimento perdura não apenas em livros ou documentos, mas na memória coletiva, nas práticas que sobreviveram, nas canções que atravessaram gerações, nas ervas que curam, nas danças que conectam o humano ao divino. Quando olhamos para tudo o que foi construído espiritualmente antes da chegada dos impérios coloniais, é impossível não sentir uma reverência profunda. Mas o que vem depois dessa era de luz, conexão ancestral e sabedoria cósmica, é um dos capítulos mais sombrios da nossa história. Um capítulo escrito com sangue, silêncio, chicotes, fogueiras e cruzes. Um capítulo onde o objetivo não era apenas conquistar territórios, mas aniquilar culturas inteiras, começando pela alma dos povos. Aqui começa o verdadeiro projeto de apagamento, um apagamento espiritual, um genocídio da fé, uma operação sistemática para fazer um povo esquecer quem ele era, no plano da alma. A colonização europeia não chegou apenas com armas, ela chegou com crucifixos e bíblias. E não era a Bíblia para libertar, para revelar a verdade espiritual de forma plena. Era uma Bíblia usada como ferramenta de controle, um instrumento de dominação, um símbolo de um Deus europeu que vinha substituir os deuses africanos com uma única mensagem: a fé deles era errada. A cultura era demoníaca, a alma estava condenada, a menos que houvesse submissão. Foi assim, com esse discurso, que começou o silenciamento histórico das religiões negras. Elas passaram a ser rotuladas como pagãs, superstições bárbaras, feitiçarias diabólicas. Não importava se essas religiões já existiam há milhares de anos, nem se promoviam o equilíbrio com a natureza, a cura espiritual, a conexão com os ancestrais e a ordem moral da comunidade. Bastava não serem brancas para serem consideradas do mal. Aqui vale uma pausa para refletirmos no poder dessa palavra, pagão. Uma palavra que por si só foi usada como sentença de morte, como justificativa para invasões, como desculpa para queimar templos e enforcar sacerdotes. E foi essa palavra que os colonizadores europeus colaram nas religiões africanas. Foi com essa palavra que autorizaram a destruição de séculos de tradição espiritual. Mas o que torna isso ainda mais cruel é que a igreja cristã da época, especialmente a católica, não só permitiu, como muitas vezes liderou esse processo. Padres e missionários eram enviados às colônias não para aprender com os povos, mas para convertê-los à força. Era uma conversão que começava com a destruição, queimar objetos sagrados, proibir rituais, batizar nomes africanos com nomes europeus e construir igrejas nos mesmos locais onde antes havia templos dedicados aos orixás, aos voduns, aos inquices. A mensagem era clara: ajoelhem-se diante do nosso Deus ou morram. E muitos morreram. Muitos sacerdotes e líderes espirituais foram mortos publicamente. Muitos rituais foram proibidos sob pena de prisão, tortura ou execução. E os que tentaram manter as práticas vivas tiveram que esconder, camuflar, disfarçar a fé para não serem massacrados. Foi assim que surgiu, por exemplo, a sincretização religiosa, uma tentativa desesperada de preservar a espiritualidade africana escondida por trás dos santos europeus. Oxóssi virou São Sebastião, Iemanjá virou Nossa Senhora, Xangô virou São Jerônimo. E assim, por trás da imagem imposta, mantinha-se viva a fé ancestral, em segredo, em silêncio, em resistência. Esse é o silêncio que muita gente ainda carrega no corpo até hoje. Um silêncio herdado, um silêncio forçado. Um silêncio que diz: não fale disso, é errado. Não cultue os ancestrais, é pecado. Não dance, não toque tambor, não invoque espíritos, não acenda vela, porque tudo isso é coisa do diabo. Mas quem definiu isso? Quem decidiu que tudo o que não fosse europeu deveria ser diabólico? Quem criou esse código cultural onde o branco é santo e o negro é amaldiçoado? Quem traduziu o espiritual de um povo inteiro como algo maligno? É duro dizer, mas precisamos reconhecer.
Isso foi obra de um sistema religioso que serviu ao poder e não à verdade. A mesma igreja que dizia pregar amor era a que batizava escravos com água benta, enquanto justificava a escravidão deles com versículos bíblicos mal interpretados. A mesma igreja que dizia pregar redenção foi a que escondeu os evangelhos que falavam de liberdade, igualdade e justiça. A mesma igreja que se dizia universal era a que rejeitava qualquer espiritualidade que não fosse europeia. E isso não parou na época da colonização. Essa ideia de que religião negra é coisa do mal continuou sendo repetida geração após geração, até se transformar em senso comum. Nas escolas, nas igrejas modernas, nos filmes, nas novelas. Sempre que um personagem praticava rituais africanos, era retratado como vilão. Sempre que aparecia um tambor, era símbolo de medo. Sempre que alguém dizia que pertencia ao candomblé, vinha junto o estigma, o preconceito, a exclusão. Foi um apagamento completo da beleza, da profundidade, da sabedoria espiritual negra. Uma lavagem cerebral global tão eficaz que até hoje há pessoas negras que se envergonham da própria ancestralidade. Gente que acredita que o avô era feiticeiro porque rezava com folhas, que a bisavó orava errado porque acendia vela e conversava com os espíritos, quando, na verdade, esses eram os últimos guardiões de uma fé que sobreviveu a séculos de opressão. É por isso que precisamos falar sobre isso, porque o silenciamento espiritual pós-colonização não matou a fé negra, mas a feriu profundamente. E essa ferida ainda está aberta. Naqueles que buscam uma fé, mas não se sentem representados. Naqueles que foram expulsos da igreja porque sonhavam, porque viam, porque ouviam. Naqueles que foram chamados de endemoniados só porque herdaram dons espirituais que não se encaixavam nas doutrinas ocidentais. Talvez alguém ouvindo isso já tenha sentido, já tenha sido ensinado a desconfiar da própria intuição, já tenha sido pressionado a renunciar à ancestralidade para ser salvo, já tenha sentido que há algo errado, que falta algo, mas não sabia o quê. Agora se sabe, agora se entende. Esse silêncio não é coincidência, foi planejado, foi imposto, foi sustentado por séculos com medo, com culpa e com mentira. E a única forma de romper esse silêncio é trazendo a verdade de volta à luz. Depois de tudo isso, é inevitável que surja uma pergunta que muitas pessoas evitam fazer por medo, por doutrinação ou simplesmente por nunca terem sido incentivadas a pensar por si mesmas. A Bíblia fala sobre povos africanos? Há referências à espiritualidade negra dentro das Escrituras? A resposta é simples. Mas o mais surpreendente é perceber o quanto isso foi escondido, silenciado ou distorcido propositalmente. A verdade é que a Bíblia é profundamente entrelaçada com a África, e não só em aspectos geográficos, mas espirituais, culturais e até mesmo genealógicos. Só que, quando a colonização se apropriou da Bíblia como ferramenta de controle, ela não apenas selecionou o que deveria ser ensinado, como também reinterpretou, muitas vezes de forma manipuladora, o que estava escrito. E o resultado disso é que milhões de pessoas leram a Bíblia durante a vida inteira, sem perceber que estavam lendo também sobre elas mesmas. Vamos começar pelo óbvio. A Etiópia, que aparece diversas vezes nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Um povo africano de pele escura, mencionado com honra, com dignidade, com importância. Mas por que isso raramente é destacado nos sermões de domingo? Porque quase ninguém enfatiza que a Etiópia era considerada um símbolo de glória, de realeza, de espiritualidade autêntica, desde os tempos mais antigos. Se prestarmos atenção ao texto sagrado, o próprio Salmo 68 proclama: a Etiópia logo estenderá as mãos para Deus, um gesto de adoração, de conexão espiritual profunda. E ainda assim, na maioria das interpretações modernas, isso é apenas um detalhe ignorado, uma nota de rodapé esquecida. Outro exemplo marcante é o Egito. A maioria das pessoas conhece o Egito apenas como o cenário da opressão do povo hebreu,
Mas o Egito, antes de ser descrito como lugar de escravidão, era um dos centros espirituais mais respeitados e avançados do mundo antigo. O próprio Moisés, segundo o livro do Êxodo, foi educado em toda a sabedoria dos egípcios. O que será que ele aprendeu lá? Que códigos espirituais ele teve acesso antes de liderar o povo para fora do Egito? Será que a capacidade dele de operar milagres, de comunicar-se com o divino, de liderar milhões, tem alguma relação com essa educação africana? E mais, se o Egito era tão malvado assim, por que Jesus foi escondido lá ainda bebê quando Herodes queria matá-lo? Sim, a família de Jesus, Maria, José e o próprio Messias se refugiou no Egito por anos. Isso não soa como uma coincidência. A África foi escolhida como abrigo, como proteção, como lugar de acolhimento. E ainda assim não se fala disso. Não se questiona por que Deus permitiria que o Salvador do mundo fosse acolhido por uma terra que supostamente era amaldiçoada. E aí entramos em outro nome pouco mencionado, Cuxe. Esse povo, descendente direto de Cã, filho de Noé, é ancestral de regiões africanas como Sudão e Etiópia. A Bíblia cita Cuxe inúmeras vezes como território, como povo, como descendência importante na formação do mundo pós-diluviano. Mas, ao longo do tempo, as interpretações passaram a tratar Cã como amaldiçoado, e com ele todos os seus descendentes. A famosa maldição de Cã, distorcida ao longo de séculos por teólogos eurocentristas, foi utilizada para justificar a escravidão dos povos africanos. Mas a Bíblia em nenhum momento diz que Cã foi amaldiçoado. A maldição foi sobre Canaã, filho dele. E mesmo assim, todo o contexto é simbólico, cheio de camadas de significado que foram deliberadamente mal interpretadas. O que fizeram então foi usar um trecho simbólico como base literal para espalhar a ideia de que os negros foram amaldiçoados por Deus. E essa ideia atravessou séculos, atravessou igrejas, atravessou continentes, até se tornar uma mentira que muita gente repete até hoje, sem nem perceber a origem perversa dessa narrativa. É duro pensar que a mesma Bíblia que fala da rainha de Sabá, uma mulher negra, poderosa, sábia, que visitou o rei Salomão trazendo riquezas e sabedoria, é a mesma que muitos usaram para negar inteligência, beleza e realeza aos povos africanos. Essa rainha não era uma visitante qualquer. Ela era da região da Etiópia e é respeitada até hoje em tradições espirituais africanas e afrodiásporas. E mais uma vez, a importância dela é ignorada em muitos púlpitos cristãos. Por que tudo isso é silenciado? Porque o apóstolo Filipe, quando batiza um eunuco etíope no livro de Atos, está abrindo as portas da salvação para um africano. Esse momento crucial do Novo Testamento, onde um homem negro se torna o primeiro gentil a receber o batismo pós-ressurreição, não é ensinado com o peso que merece. A resposta é incômoda, porque reconhecê-lo destruiria o mito de que a espiritualidade negra é inferior, periférica, pagã. Seria admitir que desde o início da igreja cristã, a África estava presente, era importante, era valorizada. O problema não está no que a Bíblia diz. O problema está em quem a interpretou e com qual interesse. Durante séculos, a interpretação das Escrituras foi monopolizada por homens europeus, muitas vezes aliados ao poder político e econômico. Eles escolheram quais livros entrariam no cânon, quais não. Eles definiram o que era heresia, o que era doutrina, o que era moral. E mais importante, eles decidiram que imagens seriam desenhadas e quais seriam apagadas. É por isso que hoje muita gente acha que todos os personagens bíblicos eram brancos, de olhos claros, feições europeus. Mas isso não é apenas historicamente incorreto, é espiritualmente perigoso. Porque ao embranquecer as figuras sagradas, criou-se um imaginário onde o divino é sempre branco e o negro está sempre associado ao pecado, ao erro, ao mal. E isso não fica apenas nas imagens, está também na forma como fomos ensinados a orar, a nos vestir, a cantar, a nos portar dentro dos espaços religiosos. Quantas vezes já foi visto alguém com tranças, tambor, roupas coloridas sendo chamado de mundano? Quantas vezes a forma de expressão espiritual foi comparada a algo impura, simplesmente por não seguir o padrão europeu de liturgia?
Tudo isso tem raiz nessa distorção das referências bíblicas, nessa apropriação da fé como ferramenta de controle racial e cultural. Nessa altura da jornada, já se percebe que nada do que foi ensinado sobre espiritualidade negra foi por acaso. E se existe uma mentira que marcou séculos, atravessou oceanos e continua sendo repetida até hoje, mesmo que de forma sutil, simbólica ou institucional, é a mentira que liga a pele negra à maldição. E essa mentira foi construída com base em um dos textos mais mal interpretados da Bíblia, a chamada Maldição de Cã. Esse mito, esse erro teológico devastador, foi um dos pilares mais utilizados para demonizar o povo negro, justificar a escravidão, apagar a espiritualidade e distorcer a identidade. E o mais revoltante é que tudo começou com uma interpretação manipulada, repetida por séculos, até se transformar em verdade para milhões de pessoas que nunca sequer questionaram a origem dessa narrativa. Vamos direto à passagem em Gênesis. Depois do dilúvio, Noé planta uma vinha, bebe do vinho, embriaga-se e acaba nu na tenda. Cã, um dos filhos, vê a nudez do pai e conta aos irmãos, Sem e Jafé, que então cobrem Noé sem olhar para ele. Quando Noé acorda e entende o que aconteceu, ele não amaldiçoa Cã, mas sim Canaã, filho de Cã, dizendo: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos aos irmãos. Agora preste atenção. A maldição nunca foi sobre Cã, nunca foi sobre cor de pele, nunca foi sobre África. Essa maldição foi específica a um dos filhos de Cã e historicamente relacionada a conflitos entre povos específicos no Antigo Oriente. Mas o que aconteceu ao longo dos séculos foi uma verdadeira operação de distorção teológica. A partir do período medieval, especialmente durante o tráfico atlântico de escravos, teólogos e religiosos começaram a associar a pele negra à maldição, criando uma justificativa teológica para a escravidão. Essa distorção foi amplificada pela chamada Tabela das Nações em Gênesis 10, que descreve os descendentes de Noé. Cã teve filhos que estabeleceram regiões na África: Cuxi, que deu origem à Etiópia e Sudão, Misraim, que deu origem ao Egito, Puti, que corresponde à Líbia, e Canaã, que se refere às populações do Levante, região da atual Palestina. Olhem que interessante, 3 dos 4 filhos de Cã estão ligados a civilizações africanas respeitadas e poderosas. Mas foi Canaã, filho de Cã, que recebeu a maldição, e ele não tinha nada a ver com a África subsaariana ou a pele negra diretamente. Mas isso não importava para os escravagistas europeus. Eles precisavam de uma narrativa religiosa para justificar o sequestro, a tortura e a escravidão de milhões de africanos. Então inventaram essa leitura distorcida, disseminando a mentira de que os negros eram descendentes de Canaã e, por isso, condenados por Deus à servidão eterna. Isso é blasfêmia teológica, é manipulação das escrituras, é racismo travestido de doutrina. E, no entanto, essa mentira foi repetida por séculos nos púlpitos, nas escolas teológicas, nos documentos oficiais da igreja, e até mesmo por pessoas bem-intencionadas que simplesmente repetiram o que lhes foi ensinado. Essa narrativa gerou um trauma espiritual profundo, porque não foi apenas uma opressão física, foi uma tentativa de convencer o povo negro de que eles eram espiritualmente inferiores, que Deus os havia rejeitado, que suas práticas espirituais eram do mal, que sua cor de pele era sinal de desonra. E o que torna tudo isso ainda mais perverso é que essa distorção foi usada para justificar horrores que vão contra tudo o que o cristianismo prega: amor, igualdade, justiça, compaixão. Foi usado o nome de Deus para escravizar, para chicotear, para separar famílias, para desumanizar. E quando os africanos escravizados tentavam manter suas práticas espirituais vivas, eram brutalmente punidos. E quando queriam louvar a Deus de acordo com suas próprias tradições, eram proibidos. E quando questionavam a teologia da opressão, eram silenciados.
Mas a verdade sempre encontra um caminho. E hoje, com acesso à teologia séria, à história honesta, à exegese bíblica cuidadosa, fica impossível negar. A maldição de Cã nunca teve nada a ver com cor de pele ou com a África negra. Foi uma mentira, inventada, sustentada e repetida para servir a interesses econômicos e políticos. E o que é ainda mais notável é que dentro da própria Bíblia há evidências que desmontam essa mentira. Se a África fosse amaldiçoada, por que Moisés se casou com uma mulher cuxita, ou seja, etíope? E não há nenhum julgamento negativo sobre isso nas Escrituras, pelo contrário. Se a África fosse amaldiçoada, por que o próprio Jesus foi levado para lá como bebê para ser protegido? Se a África fosse amaldiçoada, por que a rainha de Sabá foi recebida com honra por Salomão e considerada sábia? Se a África fosse amaldiçoada, por que o eunuco etíope foi batizado por Filipe e considerado digno do reino de Deus? A verdade é clara, a África sempre foi abençoada. O povo negro sempre foi amado por Deus. A espiritualidade negra sempre teve valor, sempre teve profundidade, sempre teve conexão com o divino. E é hora de romper com essa mentira de uma vez por todas, porque enquanto essa mentira existir, continuará alimentando racismo, preconceito, injustiça e desconexão espiritual. E enquanto não a enfrentarmos, continuaremos carregando feridas que foram abertas há séculos, mas que ainda sangram no presente. Chegamos agora a um ponto crucial desta jornada. Depois de entender o apagamento, depois de reconhecer as distorções teológicas, depois de enxergar o que foi escondido nas Escrituras, surge uma pergunta essencial. Como essa sabedoria espiritual africana sobreviveu? Como, em meio a tanto silenciamento, tanta perseguição, tanta violência, a fé africana conseguiu se manter viva? A resposta está em uma palavra poderosa: diáspora. A diáspora africana, que começa com o tráfico de pessoas escravizadas e se espalha pelas Américas, pelo Caribe, por toda parte onde africanos foram levados à força. Essa diáspora carregou consigo muito mais do que corpos. Carregou memórias, carregou canções, carregou sabedoria ancestral, carregou fé. E foi através dessa diáspora que os saberes proibidos foram preservados. Não em livros, não em documentos oficiais, mas na oralidade, na prática, nos gestos, nos ritmos, nas rezas sussurradas, nas ervas escondidas, nos rituais adaptados, nas danças que pareciam festivas, mas eram, na verdade, cerimônias espirituais camufladas. Quando os africanos escravizados foram forçados a se converter ao cristianismo, muitos deles encontraram formas criativas de manter suas crenças vivas. E assim nasceu a sincretização religiosa, um fenômeno espiritual profundo que até hoje é mal compreendido e frequentemente desrespeitado. Sincretismo não foi traição, foi resistência. Não foi abandono da fé africana, foi adaptação para a sobrevivência. Quando Iemanjá foi associada a Nossa Senhora dos Navegantes, não foi porque os africanos achavam que eram a mesma coisa, mas porque era a única forma de continuar honrando a divindade das águas sem ser morto. Quando Oxóssi foi escondido por trás de São Sebastião, foi porque a floresta ainda precisava ser venerada, a caça ainda precisava ser respeitada, a conexão com a natureza ainda precisava estar presente. E quando Xangô foi associado a São Jerônimo ou São João, foi porque a justiça, o fogo, o trovão ainda precisavam de um lugar no panteão espiritual dos que haviam sido arrancados de suas terras. Essa sabedoria preservada nas diásporas foi transmitida de geração em geração. Avós ensinavam netas, pais ensinavam filhos. Líderes espirituais escondidos nas senzalas, nas plantações, nas comunidades quilombolas, continuavam iniciando novos sacerdotes, continuavam preservando os ritos, continuavam honrando os ancestrais. E é por isso que hoje, séculos depois do início do tráfico transatlântico, ainda existem terreiros de candomblé no Brasil, casas de umbanda espalhadas pelo país, o vodu haitiano resistindo no Caribe, a santera cubana preservando tradições iorubanas. Tudo isso é prova viva de que a espiritualidade africana nunca foi destruída. Foi ferida, foi perseguida, foi deturpada por aqueles que não a compreendiam, mas nunca foi vencida.
E o que é mais notável é que essas tradições não apenas sobreviveram, mas prosperaram. Elas se adaptaram aos novos contextos, incorporaram elementos locais, dialogaram com outras espiritualidades, mas mantiveram sua essência, o respeito aos ancestrais, a conexão com as forças da natureza, a busca pelo equilíbrio, a compreensão de que o mundo espiritual e o mundo material estão profundamente entrelaçados. Hoje, milhões de pessoas nas Américas praticam religiões de matriz africana. E não apenas pessoas negras, mas gente de todas as origens, que reconhece a profundidade, a beleza, a eficácia espiritual dessas tradições. E mesmo quem não pratica diretamente essas religiões, carrega dentro de si influências dessa espiritualidade. Quantas pessoas acendem velas para fazer pedidos? Quantas pessoas usam ervas para proteção ou cura? Quantas pessoas acreditam na presença dos que já partiram? Quantas pessoas sentem energias em lugares, em objetos, em pessoas? Tudo isso tem raízes na espiritualidade africana que foi preservada apesar de tudo. Mas não é só nas religiões organizadas que essa sabedoria sobreviveu. Ela também está na música. O samba, o jazz, o blues, o reggae, o rap hop, todos eles carregam elementos rítmicos, melódicos e líricos que vêm diretamente das tradições africanas. O tambor, que era proibido, continuou batendo nos corações, nas mãos, nos pés dos descendentes de africanos. Ela está na dança. A capoeira, que é ao mesmo tempo luta, arte e ritual espiritual, nasceu da necessidade de preservar técnicas de combate e resistência disfarçadas de jogo. E hoje é reconhecida como patrimônio cultural da humanidade. Ela está na culinária, as rezas sobre a comida, o respeito aos ingredientes, o uso de certas ervas e temperos com propósitos espirituais. Tudo isso foi transmitido através das gerações, muitas vezes sem que as pessoas soubessem que estavam praticando sabedoria ancestral africana. Ela está na linguagem. Palavras africanas entraram nos idiomas das Américas e permanecem até hoje. Palavras que carregam força, que carregam memória, que carregam espiritualidade. E ela está na resistência. Cada vez que alguém defende a liberdade religiosa, cada vez que alguém se levanta contra o racismo, cada vez que alguém reivindica o direito de existir plenamente com suas crenças e práticas, está honrando o legado daqueles que preservaram essa fé em condições impossíveis. Mas precisamos ser honestos. Mesmo tendo sobrevivido, essas tradições continuam sendo atacadas. Até hoje, terreiros são invadidos, praticantes são discriminados, símbolos sagrados são desrespeitados. E tudo isso porque a mentalidade colonial, aquela que dizia que espiritualidade negra é do mal, ainda está viva em muitas mentes e instituições. É por isso que conhecer essa história, entender essa resistência, valorizar esses saberes é um ato espiritual e político ao mesmo tempo. É reconhecer que o divino sempre esteve presente na África, sempre esteve presente nos descendentes de africanos, sempre esteve presente nas práticas que foram ridicularizadas, mas que salvaram vidas, que curaram corpos, que consolaram espíritos. Quando olhamos para tudo que foi preservado, para tudo que atravessou oceanos, séculos, opressão e sobreviveu, não podemos deixar de nos perguntar: qual é a força por trás disso tudo? A resposta é clara: a força do espírito, a força de uma conexão com o divino que é mais profunda do que qualquer tentativa de destruí-la. E se você está ouvindo isso e algo dentro de você se move, se arrepia, se emociona, talvez seja porque essa memória ancestral também está em você. Talvez porque, mesmo sem saber, você carrega dentro de si um pouco dessa espiritualidade que resistiu a tudo. E talvez seja a hora de reconectar-se com ela, não para abandonar sua fé atual, mas para aprofundá-la, para completá-la, para entender de onde vem essa força que atravessou gerações e continua viva até hoje. Porque a espiritualidade africana não é algo do passado,
ela é presente, ela é viva, ela é transformadora. E ela ainda tem muito a ensinar para quem tiver coragem de ouvir, de aprender, de respeitar. E com isso, chegamos ao que talvez seja a parte mais dolorosa e ao mesmo tempo mais libertadora desta jornada: reconhecer a ferida. Entender que o apagamento da espiritualidade africana não foi apenas um evento histórico que aconteceu lá atrás e acabou. Não. Esse apagamento continua operando até hoje, de formas sutis e nem tão sutis assim, provocando uma desconexão espiritual profunda, especialmente em pessoas negras, mas não só nelas. Essa desconexão afeta a todos nós, porque quando uma parte da humanidade é desconectada de suas raízes espirituais, toda a humanidade perde algo essencial. Vamos falar com honestidade. Quantas pessoas cresceram sentindo que algo estava faltando na sua fé? Quantas pessoas sentiram que a forma como foram ensinadas a se conectar com Deus não ressoava completamente dentro delas? Quantas pessoas foram chamadas de sensíveis demais, espirituais demais ou até mesmo endemoniadas, porque viam coisas, sentiam presenças, tinham sonhos proféticos ou simplesmente percebiam o mundo espiritual de formas que não eram aceitas nas igrejas tradicionais? Essa é a desconexão espiritual que estamos falando. É quando você carrega dentro de si uma espiritualidade profunda, ancestral, verdadeira, mas foi ensinada a reprimi-la, a envergonhar-se dela, a tratá-la como algo errado ou inferior. E essa desconexão está diretamente ligada ao apagamento identitário, porque quando você não conhece sua história espiritual, quando não sabe que seus ancestrais eram sacerdotes, curandeiros, visionários, profetas à sua própria maneira, você perde uma parte fundamental de quem você é. E no lugar dessa identidade verdadeira, te oferecem uma identidade imposta, uma identidade que foi construída pelos opressores para te manter controlado. Te dizem que você é descendente de amaldiçoados. Te dizem que sua espiritualidade é primitiva. Te dizem que você precisa esquecer tudo o que vem de África e aceitar apenas o que vem da Europa para ser salvo. E isso não é evangelho. Isso é colonização mental e espiritual. E os efeitos disso são devastadores. Pessoas que se sentem vazias espiritualmente, mesmo frequentando igrejas. Pessoas que buscam conexão com o divino, mas nunca se sentem completamente acolhidas. Pessoas que desenvolvem problemas de identidade, de autoestima, de pertencimento. Porque no fundo, algo essencial foi roubado delas. A memória de quem elas são espiritualmente. E não estamos falando apenas de pessoas que praticam religiões de matriz africana. Estamos falando de qualquer pessoa negra ou descendente de africanos que foi criada dentro do cristianismo, mas que carrega dentro de si uma espiritualidade que vai além das quatro paredes da igreja, que sente os ancestrais, que percebe energias, que tem dons espirituais que não são reconhecidos ou valorizados pela teologia eurocêntrica. Essas pessoas muitas vezes vivem em conflito interno. De um lado, a fé que lhes foi ensinada, do outro, a espiritualidade que pulsa dentro delas. E ao invés de integrá-las, são forçadas a escolher, a reprimir, a negar uma parte de si mesmas. E isso tem nome: violência espiritual. É violência espiritual quando te dizem que sua forma de sentir o divino está errada. É violência espiritual quando te fazem acreditar que seus ancestrais não podem interceder por você. É violência espiritual quando te proíbem de dançar, de tocar tambor, de usar certos símbolos, de honrar a natureza, de se conectar com o sagrado de formas que não seguem o padrão europeu. E o resultado dessa violência é uma geração inteira de pessoas espiritualmente feridas, buscando cura, buscando conexão, buscando identidade, muitas vezes sem saber por onde começar. Mas aqui está a boa notícia. O que foi desconectado pode ser reconectado. O que foi esquecido pode ser lembrado. O que foi roubado pode ser recuperado. E isso começa com conhecimento, com honestidade, com coragem de olhar para a própria história sem medo. Começa com perguntar
Quem eram meus ancestrais? De onde eles vieram? Que práticas espirituais eles tinham antes de serem forçados a abandoná-las? Que sabedoria eles carregavam? Que dons espirituais eu também possua? Começa com permitir-se questionar o que foi ensinado. Não para negar a fé, mas para purificá-la de tudo o que foi distorcido pelo racismo, pelo colonialismo, pela manipulação. Começa com reconhecer que a espiritualidade africana não é inferior, não é demoníaca, não é pagã no sentido pejorativo. Ela é profunda, ela é sagrada, ela é poderosa. E ela faz parte de quem você é. E começa com a decisão de curar essa ferida, de reconectar-se com as raízes, de honrar os ancestrais, de permitir que a espiritualidade flua, sem vergonha, sem medo, sem repressão. Isso não significa que você precisa abandonar o cristianismo ou qualquer outra fé que você tenha, mas significa que você pode expandi-la, aprofundá-la, descolonizá-la. Pode reconhecer que Deus sempre esteve com seus ancestrais africanos, que Ele sempre os amou, que Ele sempre se revelou a eles de formas que são válidas e verdadeiras. E quando você faz isso, algo milagroso acontece. A desconexão começa a se curar. Você começa a se sentir inteiro. Você começa a se sentir enraizado. Você começa a sentir que finalmente, você pode ser plenamente você mesmo diante de Deus. E essa cura não é só individual, é coletiva. Porque quando uma pessoa se reconecta com sua ancestralidade espiritual, ela inspira outras a fazerem o mesmo. E assim, geração após geração, vamos recuperando o que foi perdido, vamos curando o que foi ferido, vamos restaurando o que foi quebrado. E talvez, só talvez, estejamos vivendo um momento histórico onde esse processo de cura está acontecendo em escala global. Um despertar espiritual, onde pessoas de todas as partes do mundo estão redescobrindo suas raízes, estão questionando as narrativas impostas, estão reivindicando sua identidade espiritual plena. E se você está ouvindo isso e sentindo que algo dentro de você está despertando, bem-vindo, bem-vindo a essa jornada de reconexão, de cura, de libertação espiritual. Porque a verdade sempre encontra um caminho. E chegou a hora de a verdade sobre a espiritualidade africana, sobre sua profundidade, sobre sua dignidade, sobre seu poder, finalmente ser conhecida, honrada e celebrada por todos. Não mais escondida, não mais silenciada, não mais distorcida, mas revelada em toda a sua glória, em toda a sua sabedoria, em toda a sua força transformadora. E com isso, completamos esta jornada de revelação. Que essa verdade liberte, que essa verdade cure, que essa verdade transforme. E que cada um de nós possa caminhar em plenitude espiritual, honrando todas as dimensões de quem realmente somos.